pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Alex, eu estou gravando esse vídeo aqui para dar continuidade ao nosso projeto Diálogos Urbanos, que tem por objetivo promover encontros em espaços públicos, em espaços coletivos na cidade de São Paulo, discutindo temas relacionados à economia, sociedade, cultura, de acordo com o que o próprio grupo solicita, né? É um projeto comunitário, aberto a todo mundo e que tem por objetivo fazer um encontro mensal em espaços coletivos, mas que devido à restrição que a gente está tendo agora, infelizmente não está sendo possível. Então eu estou gravando esse vídeo para a gente facilitar a nossa conversa online que acontecerá nesse final de semana, tá? O tema que a gente vai discutir no próximo encontro é a necropolítica, biopolítica, e o meu objetivo com esse vídeo é facilitar o entendimento desses 5 tópicos, tá? Quais são eles? Biopolítica, necropolítica, necroestado, necroliberalismo, e relacionar isso com a crise do coronavírus e com a situação de crise sanitária e crise política que a gente está vivendo, tá? Lembrando que é um tema um pouco delicado, é um tema um pouco cáustico, mas a gente está vivendo uma situação caótica e é por isso absolutamente necessário discutir isso, tá? Bom, começando por biopolítica. Biopolítica é um termo cunhado basicamente, né, pelo Michel Foucault, e o Foucault vai definir a biopolítica como a capacidade que o Estado tem, ou que as políticas têm, de controlar os corpos, controlar a soberania dos corpos, não é? Então, uma vez feita uma política pública, isso impõe restrições à vida humana, à biopolítica, não é? E essa política, dependendo do modo como é feita, pode ser pode gerar resultados absolutamente insatisfatórios e ao extremo, ao ponto de chegar-se a um regime fascista, um regime nazista, como o Foucault vai discorrer depois, tá? Queria só lembrar aqui que há uma discussão entre o Foucault e o Agamben, né, o George Agamben, que o Agamben vai responder para o Foucault dizendo: olha, mas toda política é biopolítica, porque necessariamente a política ela apresenta restrições aos indivíduos, dado que ela é uma política que todo mundo tem que aceitar ou conduzir-se dessa forma, de tal modo que toda política restringe a soberania do eu, né, a soberania dos indivíduos. E há então uma ambivalência. Ora, para que todo mundo cumpra as ordens, eu também tenho que restringir as minhas ações. Então toda política é uma biopolítica. Esse é um ponto interessante de se discutir, mas penso eu, e aqui é uma interpretação própria, que a partir de então que o Foucault vai passar a utilizar o termo biopoder, né? Biopoder é a biopolítica, mas a partir da hora em que o Estado exerce esse poder para definir quem é que vai viver ou quem é que vai morrer nessa sociedade. E por que os termos são objetivos dessa forma e um tanto quanto cruéis, não é? É porque ele vai dizer: aqueles corpos que servem à ordem, aqueles corpos que estão alinhados a uma política do Estado, esses sim recebem resultados das suas políticas. Os que não serão descartáveis ou serão os seus adversários, para não dizer inimigos políticos. Então você constrói um adversário político a partir de características da vida, tá? Então o que é isso? Ora, ele é negro, eu faço uma política diferente para ele, esse corpo não merece ser tão aceito assim. Ele é judeu e eu faço então um gueto para colocar essa pessoa lá, um campo de concentração para colocar essa pessoa lá. Ele é homossexual e eu também não aceito. É uma política que, por conta de características da vida humana, segmentam as pessoas, tá?
e com uma justificativa da ordem. Tá? Olha, essas pessoas não contribuem tanto para a ordem. Bom, mas aí vale discutir o que é a ordem aqui, né? E também é uma discussão ampla, mas eu vou sintetizar aqui e dizer o seguinte: na sociedade atual, é uma sociedade cuja a organização está relacionada ao progresso, e o progresso está relacionado à produtividade, ao aumento da produção, ao aumento da riqueza, não é? Olhem para a bandeira brasileira, está muito claro lá: ordem e progresso, não é? Então, estar de acordo com a ordem é ser produtivo. Então, o homem é um animal que trabalha, não é? Enquanto ele satisfaz a essa condição de produzir, ele é aceito, está alinhado à política da ordem. Senão, torna-se um corpo descartável ou não tão integrado à ordem social assim, de modo que a política não tem por interesse contribuir com essa pessoa. Tá? Bom, quando a gente leva isso então para regimes autoritários, fica muito mais evidente, porque a ordem tem uma característica um tanto quanto escondida por detrás dela, quer dizer o seguinte: se eu respeito a ordem, eu também me desresponsabilizo de todo o erro que está por trás dessa sociedade. Isso é, olha, eu estou fazendo a minha parte, o cidadão pensa, eu estou fazendo a minha parte. Se tem alguma coisa errada, isso não é responsabilidade minha, eu estou de acordo com a ordem. Então, cumprir a ordem é uma forma de desresponsabilizar individualmente todo mundo. E aí o ser humano para de pensar. Ele trabalha, mas ele não reflete mais. Não é? E aí ele perde uma das suas características que o difere dos demais animais, não é? Que é o fato de pensar. Ele deixa de ser um animal pensante e ele simplesmente trabalha. Hannah Arendt vai desenvolver bem essa ideia, a gente pode discutir também, porém, veja aqui então que essa política alinhada à ideia de homem que produz e que serve à ordem tem uma capacidade de gerar regimes, de justificar a ação de regimes autoritários. Mas veja que não necessariamente isso precisa ser declarado. É só lembrar a um governo atrás. No caso brasileiro, a gente ouvia a seguinte frase: não pense em crise, trabalhe, não é? Então o que você tem que fazer? É estar alinhado com a ordem para ter progresso. Não pense em crise, trabalhe, não é isso? Isso é um exemplo claro de uma política feita exclusivamente para a produção. Bom, e daí para a necropolítica? A necropolítica é um termo cunhado pelo Achille Mbembe. O Achille Mbembe ele evolui o conceito de biopolítica, mas ele dá um salto na direção de dizer o seguinte: olha, a necropolítica é a política da morte. A cultura do ódio, a importância que o terror tem para a efetivação de políticas públicas, políticas do Estado. Tá? Para desenvolver essa ideia, o Achille Mbembe ele resgata, ele utiliza, lança a mão de um conceito do Giorgio Agamben, que chama estado de exceção, né? Então, o que é o estado de exceção? É quando você faz aquilo que deveria ser uma exceção, você transforma aquilo em regra. Quando o Estado transforma uma política que seria uma política excepcional em regra, transforma em normal aquilo que não é lei, né? Transforma em legal aquilo que não é lei. Com qual objetivo? Com o objetivo de superar ou de se opor a um conflito maior. Então veja, se você está em guerra, você lança a mão de princípios de estado de exceção. Ora, a gente vai ter que restringir alimentos, as pessoas não vão trabalhar, você vai mais para a guerra porque a gente tem um inimigo maior. Até aí é algo bem óbvio, não é? Mas o estado de exceção já começa a ficar um pouco mais tênue
E quando você começa a falar, olha, é à noite, para garantir a segurança, por causa da violência, as pessoas não podem mais sair na rua. E aí você transforma em normal aquilo que deveria ser exceção, não é? E justifica-se ações excepcionais do Estado, sendo que essas deveriam ser somente ações pontuais. É como se existisse uma emergência permanente, e essa emergência permanente justifica-se ações excepcionais, ações autoritárias. Bom, qual que é a relação disso com o terror, não é? Ou com a necropolítica? Na medida em que a política tem a capacidade de controlar os corpos, você cria a ideia de um terror, de um inimigo permanente, de um estado de exceção permanente para justificar ações que usam dessa cultura do ódio, usam dessa cultura do terror para efetivar políticas públicas ou, inclusive, que é interessante a gente discutir, para construir uma narrativa política. Então, por exemplo, olha, tivemos um ataque terrorista, então agora os muçulmanos serão restritos nesse país, não é? Você usa a justificativa do terror para impedir esses corpos aqui. Olha, agora aquele bairro, a gente vai murar aquele bairro, porque é um bairro muçulmano. Isso acontece muito no Oriente Médio, tá? Mas aí você vem trazendo para o nosso cotidiano, olha, ali é uma comunidade e a gente tem que fechar aquela comunidade ali, ou depois das 10 horas aquelas pessoas não podem andar na rua, porque se elas andam na rua, elas colocam a minha vida em risco, tá? Vale dizer o seguinte, que a ideia da necropolítica está constantemente relacionada ao quanto que a sua vida está comprometida dado a atitude do outro. Então, como você tem a sensação constante de que você pode sofrer um atentado terrorista, que você pode sofrer o terror ou sofrer uma violência, qualquer ação que vai no sentido de restringir a liberdade do outro te garante mais a sua vida. Então, aí por conta disso, a gente começa a aceitar o assassinato da polícia militar de um determinado grupo social, porque tem a sensação de que fazendo isso é um indivíduo a menos que coloca a sua vida em risco, não é? E aí usa-se dessa atitude como um discurso. Nós estamos em constante conflito, precisamos dos muros, de uma política violenta, de uma ação mais dura, de uma ação mais excepcional, para validar políticas contra determinados grupos da sociedade, sejam eles pobres, sejam eles povos de comunidade, sejam eles mulheres, sejam eles negros, sejam eles indígenas, e assim por diante. Lembrando que quando você leva isso para a luta político-partidária, você cria a seguinte justificativa: olha, aquele grupo político, se chegar ao poder, ele vai fazer mal a todos nós. Então aceita-se medidas excepcionais para que evite que esse grupo chegue, uma vez que esse grupo pode fazer mal a todos nós. Ele é o terror, não é? E aí então a gente vai, a partir daí que se cria a cultura do ódio, é a partir daí que vai surgir essa polarização que alimenta o próprio discurso político. Não, esquerdistas nunca mais, petistas nunca mais. Isso alimenta um fervor muito grande na sociedade, que é alimentado por esse discurso de ódio, fala, não, aquele não, porque ele faz mal a mim. Como ele faz mal a mim, eu não quero ele. E, inclusive, aceita-se medidas excepcionais, seja elas judiciais, jurídicas, sejam elas de violência efetiva, não é? Mas também pode ser do ponto de vista religioso. Olha, eu não concordo com aquele grupo religioso, ele pratica coisas que de acordo com a minha fé, ao contrário, e eu aceito medidas excepcionais contra ele, e aí por isso me sinto autorizado, ou solicito ao Estado que fechem os terreiros, ou agrida os terreiros de culturas afros, e assim por diante. Bom, passando para o tópico necro-Estado.
o necroestado é o quê? É um Estado que pratica esse tipo de política constantemente, não é? Porque até então você pode pensar tudo isso que eu disse do ponto de vista de interpretação, mas e dizer, olha, mas o Estado faz isso? Bom, então vamos olhar para o caso do Estado brasileiro. A gente tem um necroestado desde a sua formação, não é? Ou seja, para chegar aqui, para garantir a vida, a ordem aqui, a produtividade na sociedade brasileira, o que a gente fez foi assassinar indígenas. E isso era tolerado porque era assim que você ia criar um modelo, organizar um modelo, ordenar um modelo aqui produtivo. Então a gente faz um genocídio indígena desde a chegada dos europeus aqui. Depois colocam os escravos para trabalhar aqui, os negros para trabalhar aqui, e esses corpos são utilizados para a produção, e a partir da hora em que eles não têm mais capacidade de ser produzido, morrem, né, trabalham exaustivamente até a morte, mas são descartados, não é isso? Depois esse pessoal vai, a gente oficialmente acaba com a escravidão, forma-se as periferias, forma-se os morros, e aí você tem um Estado que luta com esse inimigo interno constantemente nas comunidades, como a gente tem ainda hoje. Um traço disso é uma polícia do Estado absolutamente violenta, que com a ideia de garantir a vida dos demais setores da sociedade, praticam uma política de terror, uma política de morte nesses lugares, não é? Ainda hoje, para viabilizar a produtividade em determinadas regiões do Brasil, a gente ainda mata indígenas, mata comunidades ribeirinhas, ainda aceita violência, a gente aceita violência contra comunidades caiçaras e, de certa forma, banaliza isso, né? Ora, se para eu continuar vivo é preciso que eu seja produtivo, e para que eu seja produtivo é preciso que essa minha empresa produza mais, trabalhe mais, é preciso que a gente derrube aquela reserva florestal para produzir mais, para ter alimento para mim, eu aceito a morte do outro para garantir a minha vida, não é? Isso é, a morte torna-se banal, banaliza-se o que deveria ser a exceção. E aí a gente tem o germe de uma sociedade de caos, né? Cuja cultura do ódio passa a ser aceita. Bom, o regime militar no Brasil foi mais uma acentuação desse necroestado, e ainda hoje diversas políticas públicas no Brasil tanto de forças policiais, como é o caso principalmente da polícia militar, mas não somente isso, as políticas públicas de saúde. Quem mais tem acesso à saúde no Brasil são as cidades mais ricas, as cidades que mais produzem, não é? As pessoas mais pobres morrem. Então a política pública simplesmente define: quem tem mais acesso vive, quem não tem morre, tá? É uma política que define quem vive e quem morre. Necroliberalismo. Aqui é uma provocação, naturalmente. Esse termo necroliberalismo, confessa que para mim é muito mais uma ideia de juntar neoliberalismo e necropolítica, tá? E por que isso? Porque o neoliberalismo é a fase mais atual da sociedade capitalista, e ela faz o quê? Ela propõe a individualização dos homens. A gente parte da ideia de que tudo que nós temos é resultado da nossa ação individual. Abandona-se a ideia de comunidade. Percebe que tudo isso aqui, desde a biopolítica, vem fazendo isso. Para que eu esteja bem, eu aceito a morte do outro. Associa isso à economia. O que eu tenho é resultado do meu trabalho, o que eu tenho é resultado do meu mérito, não é? Quando você coloca isso no extremo, como a gente tem chegado hoje, essa sociedade aceita a negação do coletivo para ter o individual de modo mais eficiente. Ou seja, para eu pagar menos impostos, eu aceito menos recursos para o SUS. E menos recursos para o SUS, algumas pessoas vão morrer com isso.
Mas e daí? Né? Qual é o problema? Para eu pagar menos impostos, eu aceito que se acabe com o Bolsa Família. Mas se acabar com o Bolsa Família, algumas pessoas vão morrer de fome. Mas e daí? Não é? Porque afinal eu estou interessado no meu eu, no meu ego. Para que eu tenha mais alimento, que os alimentos fiquem mais baratos para mim, eu quero uma oferta maior de alimentos, para isso eu aceito que se acabe com uma reserva florestal. Indígenas vão morrer. Mas e daí? Não é? E o mesmo vale para que eu continue tendo a quantidade de carros que eu tenho. Eu aceito a extração de minérios em Minas Gerais e daqui a pouco vai acabar-se com o rio e o meio ambiente, mas e daí? Tudo bem? Veja, é o auge do individualismo que nega a coletividade. E isso praticado por política do Estado e com o apoio da própria sociedade, porque foi introjetado nela essa ideia de que a afirmação individual prevalece em relação ao coletivo. Na prática fica uma pergunta aqui: caos ou comunidade? Não é? Se a gente quiser pensar diferente disso, ou a gente caminha para uma sociedade que afirma o individualismo e nega um caos coletivo, ou a gente retoma uma ideia coletiva para pensar em políticas para todos e não somente para mim, e com essa segmentação entre quem vive e quem morre, quem tem o direito a acesso às políticas ou quem não, quem tem a vida controlada de acordo com a sua produtividade, com a sua disciplina em manter a ordem, quem não. Veja que não se nega aqui a ideia de que você tenha que ter uma ordem, ou que tenha que ter uma política. A questão é a obediência sem crítica a essa ordem, sem a capacidade de reflexão. Por que a gente aceita isso? Por que a gente não se indigna contra isso? Por que a morte se banalizou tanto e a gente não se recusa? Ora, talvez porque os valores individuais tenham ficado em primeiro plano aos valores coletivos. Está aqui necroliberalismo e neoliberalismo e necropolítica. Tá? Eu já estou aqui adotando o conceito. Por fim, para terminar e relacionar isso tudo com a crise do coronavírus. Ora, aqui talvez é onde essas coisas mais se evidenciam, se juntam. Não é? Quem é que tem acesso? O coronavírus é uma crise sanitária, né? Uma crise de saúde. Quem é que tem acesso à saúde? Tem acesso à saúde quem tem renda. Quem é que tem acesso? Quem é que tem renda? Quem trabalha mais. Então, quem está mais associado a esse modelo de sociedade, quem tem mais recurso, vive mais. Afinal, políticas públicas não têm um SUS que é capaz de atender todo mundo ao mesmo tempo. Uma política pública que escolhe quem vive e quem morre. Mas mais do que isso, é a partir da crise do coronavírus que a gente ouviu um falso dilema. E aqui eu não posso deixar de dizer que isso me incomoda muito. Falso dilema por quê? Porque surgiu-se a ideia do seguinte: economia ou vida. Né? Olha, a gente para salvar a vida vai destruir a economia, para salvar a economia vai destruir mais vida. Não existe essa dicotomia, tudo bem? Economia é vida. E por que economia é vida? A própria palavra economia vem da organização da casa. Não é? E o que é a organização da casa? Qual é a primeira casa? Qual é o primeiro lar? Qual é o lugar onde nenhum outro existe? É o seu corpo. Não é? E o que a gente está contestando aqui é a capacidade que o Estado tem de gerir a soberania do corpo, usar-se da morte como uma ferramenta política, esse Estado que pratica isso, esse individualismo que intensificou esses valores do seu eu, não é? A partir de uma economia mais individualista. Mas a economia, na sua essência, é uma organização da sociedade. A sociedade é formada de corpos, de eus. Então, se não existe vida, não existe economia. Tudo bem? A economia é para a vida. Mas qual que foi a grande interpretação que se deu? Ora, para que eu tenha minha renda garantida, eu preciso que as pessoas trabalhem. Mas se elas saírem de casa para trabalhar, mais gente vai morrer. Mas então tá, para que eu viva, outros morrem. Não é? Vamos fazer uma quarentena? Vamos fazer uma quarentena até que
a taxa de mortalidade nos hospitais privados se reduzam, e agora a epidemia chega nas comunidades, na hora que está no auge, na comunidade a gente acaba a quarentena e volta à rotina. Quem que vai morrer? Vai morrer mais os pobres, e quem mais tem recursos não. Percebe que é uma política aqui que define quem vive e quem morre? Para que as empresas continuem funcionando, a gente tem que acabar com essa quarentena. Você está tomando decisões privilegiando quem é que tem que sobreviver nessa sociedade, tá? Para eu manter a minha renda, para eu manter a minha capacidade de consumo, para eu continuar tendo o meu emprego, para eu continuar produzindo, para eu continuar de acordo com a ordem, eu aceito que outros morram, não é? E aí esse Estado aqui é um Estado que escolhe quem vai viver, quem vai morrer, e aceita essa escolha como ferramenta política. Bom, eu sei que isso parece um pouco cáustico, mas talvez a imagem que mais deixa isso evidente sejam os corpos sendo velados, com muitas aspas, quer dizer, os corpos sendo literalmente descartáveis dado a crise sanitária. Aquele corpo morreu, é descartável, a gente joga, elimina-se aquele resíduo com a mais brevidade possível, e com uma frieza por parte das políticas públicas ao ponto de dizer, sim, mas e daí? E a gente perdeu a capacidade de indignar, perdeu a capacidade de se mobilizar contra isso. Jogamos ali os corpos aos vermes. Literalmente o ser humano virou isso, como diz o Augusto dos Anjos, esse operário, não é? Que nos transformamos. Então veja, me parece que aqui aquele coveiro trabalhando está em função da morte, né? Para garantir a ordem você tem que acabar com aquele corpo o mais breve possível, você tem que eliminar aquele resíduo da sociedade, descartar esse corpo que não é mais produtivo na velocidade mais rápida que puder, com toda a ausência de sensibilidade, ainda que exista uma crise sanitária, mas sem nenhuma condolência dos poderes públicos ou dos políticos que aí estão controlando as ações do Estado. Tá? Eu acho que por enquanto é isso, e aí a gente conversa melhor na próxima conferência. Tudo bem? Espero que tenha ajudado aí. Até mais.